Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a esta nossa segunda aula sobre estudo do uso da bússola. A aula de hoje é sobre a técnica do uso da bússola. Já vamos adiantando que, se este assunto lhe interessa, deixe seu like, se cadastre no nosso canal e encaminhe lá via o formulário de contato da Academia de Ecoesporte, que está embaixo na descrição deste vídeo, uma mensagem para que a gente receba o seu e-mail e possa lhe encaminhar o PDF com o nosso estudo do uso da bússola, incluindo as duas aulas. A aula 1, o histórico, e a aula 2 sobre a técnica do uso da bússola na navegação com mapa e bússola. Iniciando nosso estudo de hoje sobre a técnica, nós vamos lembrar lá do histórico, quando em 1933 há 70 anos, os irmãos suecos Hjellström, os três irmãos, criaram os 3 passos do uso da bússola, que foi por muito tempo divulgado pela fabricante de bússolas Silva, que consistia em colocar a seta de navegação da bússola ou o bordo da bússola, unindo os 2 pontos e girando o norte da bússola para o norte do mapa e girando depois o conjunto mapa e bússola. Com isso você tinha a direção de navegação. Esses 3 passos do uso da bússola, eles são importantes e eles não mudaram. Eles são aplicáveis sempre, porque os mapas para navegação com mapa e bússola nos esportes que incluem a competição com mapa e bússola, tem um norte magnético no mapa. E a bússola é fabricada para esse serviço. Então, isso é interessante. Em 1991, Bertil Norman e Arne Engström, 2 suecos, estudiosos do esporte, eles desenvolveram a bússola Norcompass e venderam a patente dessa bússola para a Silva. E a bússola Norcompass não gira o limbo. Essa primeira bússola, que foi desenvolvida em 1991, ela não girava o limbo, bastava o atleta colocar a seta de navegação da bússola na direção que queria navegar e girar o conjunto mapa e bússola de forma que a agulha apontasse para o norte do mapa. Bastava girar a bússola e o mapa até que a agulha apontasse para o norte. Diferente dos 3 passos do uso da bússola dos irmãos Hjellström, lá de 1933. Como essa bússola anatômica de polegar, ela não permitia que o atleta não parasse durante a corrida para orientar o mapa, ele podia ir mudando a bússola de posição durante a corrida e mantendo o mapa orientado. Todos os atletas de alto nível
do esporte e orientação migraram para esta bússola que não girava. Ela não girava, não usava os 3 passos, bastava acertar somente o norte da bússola com o norte do mapa. Então nós temos os 3 passos dos irmãos Yellowstone, lá de 1933, e depois a técnica do uso da bússola de polegar Nor-Compass de Norman e Ingstrom, de 1991. Na última década, o sistema dos irmãos Yellowstone foi associado à técnica do uso de polegar da bússola Nor-Compass, do Norman e Ingstrom, juntamente com agulha magnética de alta potência, essas bússolas que são fabricadas hoje pela Moscompass, pela Silva, elas possuem uma agulha magnética de alta potência e excelente estabilidade. Então, a partir daí nós temos a técnica correta do uso da bússola atual, aquela que nós devemos perseguir, aquela que nós devemos ensinar. Basicamente, hoje nós temos 7 passos para o uso da bússola. Isto é a técnica. Começamos com 3 passos lá com os irmãos Yellowstone, e hoje, com as bússolas mais modernas, as bússolas mais atualizadas, nós podemos dividir a técnica em 7 passos. Já vou adiantando que é uma atividade psicomotora complexa. Na próxima aula, aula 3, nós vamos abordar como ensinar essa técnica. É uma atividade psicomotora complexa para o atleta realizar todas as operações de forma autônoma durante a corrida, num lugar desconhecido, no limite da sua condição física e com precisão, requer muito treinamento. Tá? E o nosso estudo que está numa dissertação de mestrado, com base na literatura, no resgate de todos o histórico da evolução da bússola, a análise dos erros, inclusive dos melhores atletas do mundo, disputando o campeonato do mundo, nos encaminham para defender a metodologia de ensino e treinamento. Então, isso é importante a gente destacar. Mas hoje o assunto é abordar esta sequência do uso da bússola. A primeira, e isto serve, esta sequência do uso da bússola, serve tanto para a bússola de iniciação esportiva, a bússola normal aqui da Silva ou de outro fabricante, que tem que ser bússola boa, de nada vale tu ter uma técnica muito definida, se o atleta não vai conseguir executar aquilo ali, se o teu aluno não vai conseguir executar aquilo porque a bússola que ele usa é frágil. Aí nunca o professor vai conseguir dar a nota suficiente para o aluno passar de nível, porque a bússola não permite ele passar de nível. Então, por isso que a gente defende a bússola de qualidade. Então, serve tanto para a bússola normal para iniciação esportiva, como para a bússola anatômica de competição. A mesma técnica. Tá? Depois, na iniciação esportiva, a gente vai definindo ali quando usar uma bússola, quando usar outra, para desenvolver a habilidade de navegar com mapa e bússola, que, como eu disse, é uma atividade psicomotora muito complexa.
A primeiro passo da técnica é formar um conjunto entre eu e o mapa. Nós temos 3 elementos: eu, o mapa e a bússola, e vamos formar um único conjunto com esse equipamento. O primeiro, então, é eu me posicionar em relação ao mapa. Eu fico atrás da reta que une os 2 pontos. Então, no momento que eu fizer isso, me posicionar atrás da reta, o ponto onde eu estou e o ponto onde eu quero chegar, eu formo um conjunto com o mapa. O próximo passo é colocar a seta de navegação da bússola, em cima dessa reta, que une os 2 pontos, o ponto onde eu estou e o ponto que eu quero chegar. Muito bem, eu fiz isso, eu tenho um conjunto. Eu, porque eu estou atrás da reta que eu quero me deslocar, o mapa e a bússola. Então, eu já fico atrás da bússola, já fico na posição, formando um conjunto, eu, o mapa e a bússola. O que eu vou fazer agora? Dobrar o mapa paralelo à seta de navegação da bússola. Então, existe uma técnica da dobradura do mapa. Não é para dobrar o mapa de qualquer jeito para que ele fique pequenininho, não. O mapa é dobrado paralelo à seta de navegação. E como é que eu sei isso? Me posicionando atrás da direção onde eu quero navegar e colocando a bússola em cima dessa direção onde eu quero navegar. Dobrei o mapa, agora o próximo passo é girar o limbo da bússola, de forma que o norte aqui do limbo da bússola, fique também para o norte do mapa. Então, quando eu fizer isso, eu tenho o conjunto mapa e bússola, o conjunto eu, o mapa e a bússola em harmonia. Então, os 3, eu estou atrás da bússola, a bússola está na direção da direção de navegação, e o norte da bússola está apontando para o norte do mapa. Os meridianos do fundo da bússola estão paralelos com os meridianos do mapa. Muito bem, eu tenho um conjunto em harmonia, mas ainda desorientado com o globo terrestre. Agora, o que eu faço? Eu vou girar esse conjunto, eu, mapa e bússola, que está em harmonia, até a agulha centrar na seta de navegação. A agulha centrou no fundo da seta de navegação, eu vou ter os 3 nortes em harmonia. O norte da agulha, o norte da bússola, do limbo, com o norte do mapa, e com o norte da agulha da bússola. Os 3 nortes apontando para a mesma... os 3 nortes em harmonia. Ou seja, o conjunto eu, mapa e bússola, estamos em harmonia e orientado com o globo terrestre. E eu tenho, então, à minha frente a direção de navegação. Basta agora medir a distância com a escala gráfica da bússola, mas aí é outra aula, como é que a gente faz isso e como é que transforma isso em passadas, tá? E levantar a cabeça e fixar objetos na natureza naquela direção de navegação, fixa referências e segue a corrida naquela direção ali. À medida que vai mudando o cenário na frente, eu vou conferindo a bússola e colocando fixando mais referências. Esta é a técnica do uso da bússola. No PDF que vai bem explicado.
Isto é a teoria. A prática requer uma sequência pedagógica, requer também que o professor controle a aprendizagem. Nós desenvolvemos, por meio de estudos, como é que você faz a avaliação, como é que você registra o controle do nível de aprendizagem dos alunos. Porque isso é uma aula em que esta avaliação tem que ser individualizada. Nós damos a aula para um grupo de alunos, as pessoas aprendem em tempos diferentes, em momentos diferentes, e nós temos que avaliar. No caso, a ferramenta que nós temos para avaliar, ela tem uma avaliação subjetiva, de 0 a 4. Quando o aluno chegar a 4, ele muda para o nível mais avançado do exercício, até ele ter o domínio da técnica. É mais ou menos assim. Mais adiante a gente vai esmiuçalhando esse trabalho, como é feita a navegação com mapa e bússola. O controle da aula da navegação com mapa e bússola. Algumas considerações sobre o uso da bússola na navegação com mapa e bússola. As bússolas mais modernas, elas foram projetadas para o praticante realizar toda a técnica do uso da bússola durante a corrida, não precisar parar. Essas bússolas aqui, elas foram desenhadas para que o competidor possa fazer uma navegação precisa, usando toda a técnica do uso da bússola, sem parar, sem ser necessário parar para trabalhar a bússola. Mas a gente destaca, isto só é possível se o praticante tiver a habilidade psicomotora de fazer isso desenvolvida. Nós vamos ver mais adiante como é que ocorre a neuroplasticidade, a habilidade espacial. Então, isso requer muito treinamento e, como eu já disse antes, a avaliação. Mas, a segunda consideração, durante mais de uma década, o uso da bússola Nor-Compass, ela foi usada pelos melhores atletas do mundo. E essa bússola, o limbo dela não girava. Esse fato de os melhores atletas do mundo não girarem mais o limbo, e a dificuldade das pessoas de ter que parar para girar a bússola, parar a corrida para girar, isso desenvolveu a cultura de que não se gira o limbo da bússola para fazer a navegação. Isto é mito. As bússolas são fabricadas para isso. Se o atleta não consegue girar o limbo da bússola quando for necessário, isso é quando for necessário, mas ele tem que estar treinado para isso. Quando a situação requer, ele faz, num percurso longo aí, poucas ocasiões requer isso, mas quando requer, a pessoa tem que fazer, para poder fazer a navegação precisa e não cometer erro. Quando for exigido, o atleta que não treinou isso, que não foi testado se ele é capaz de fazer, ele não vai conseguir. E naturalmente, as pessoas desenvolvem o senso de que não é necessário girar o limbo da bússola. Mas as bússolas são fabricadas para isso. E os melhores atletas do mundo usam
estas bússolas. Então isso é interessante a gente deixar aqui nestas considerações sobre o uso da bússola. Como eu disse antes, né? Quando o praticante não possui habilidade psicomotora de fazer o gesto esportivo, fazer a técnica esportiva que o percurso exige, ele normalmente desenvolve a crença de que não é necessário girar, né? Fragilizando, né, a precisão quando a rota exigia a precisão. Pode até ser bem sucedido, mas vai pagar o preço de andar mais lento, conferindo outros detalhes do mapa para não correr o risco de cometer o erro. E a prova é contra o relógio. O serviço inicial, isso com base na literatura, aquilo que é de literatura mais consagrada do esporte, com base na literatura, o serviço inicial da navegação com mapa e bússola é orientar o mapa girando o corpo para a direção correta da corrida. Então, esse é o serviço inicial. No voleibol, qual é o serviço inicial? É o saque. Nos 100 metros rasos, qual é o serviço inicial? É a saída do bloco. Na navegação com mapa e bússola, qual é o serviço inicial? Gira o corpo para a direção correta de navegação. Esse é o serviço inicial. A bússola, mais outra consideração sobre o uso da bússola. A bússola deve ser usada durante toda a navegação. Isto é importante. Durante toda a navegação, a bússola deve ser usada. Mais uma consideração. O mapa deve estar sempre orientado durante a corrida e frequentemente lido. O praticante deve manter o mapa sempre orientado e formando um conjunto único. O mapa, o praticante, o mapa e a bússola formam um único conjunto sempre e orientado. Então isso é interessante. É o que se espera de qualquer competidor durante a corrida, que ele esteja, o mapa, o competidor, o mapa e a bússola estejam em harmonia e orientados com o globo terrestre. Isso é o que se espera a qualquer momento na navegação com mapa e bússola. E por último, os 3 nortes devem estar sempre em harmonia. É o norte do limbo, que ele é solidário à seta de orientação do fundo da bússola. O norte do mapa. Todo mapa tem um norte, os meridianos do norte. Então, o norte da bússola, o norte do mapa e o norte da agulha da bússola. Os 3 nortes devem estar sempre em harmonia. Se eles não estiverem em harmonia durante a corrida, naquele momento está acontecendo um erro. E a minha mente logo deve fazer essa leitura. Opa, estou cometendo um erro. Mas isso, a cognição do erro, o estudo da cognição do erro é outra aula mais adiante, porque é um assunto mais complexo, então nós separamos em mais uma aula. Então, essa é a técnica do uso da bússola. Se você gostou deste assunto, se o assunto lhe interessa, deixe um like aqui embaixo no vídeo, se inscreva no nosso canal, que você
Aqui no nosso canal você tem estudos com referência, estudo científico sobre o esporte. Então, é interessante nós deixar esse recado para todos que nos assistem. Estudo, o estudo sempre evolui, estamos sempre investigando para oferecer o melhor que tem sobre o esporte. E a técnica atual, correta, é esta. Se lhe interessou, se inscreva no nosso canal, vá lá no nosso site da Academia Internacional de Ecoesporte, mande uma mensagem lá para nós receber o seu e-mail para poder lhe encaminhar o PDF com um estudo mais completo, com os autores que nós recorremos, de onde nós tiramos todas as informações para que você tenha os conceitos e a literatura correta sobre este assunto. Nosso muito obrigado e até a próxima aula.